Bom, então tem dois funis que são bem importantes de vocês entenderem, que tem a ver com comunicação, mas tem muito a ver com produto também, tá? E o ideal é que vocês tenham os dois. Então, o primeiro funil que eu vou fazer aqui é de um produto perpétuo. Por exemplo, até a Mari vende um perpétuo, porque é uma coisa que está o tempo inteiro, ela não tem momentos de lançamento, tá? Então, quando eu falo de perpétuo, é aquilo que eu tenho sempre, recorrente, aquilo que eu vendo sempre, tá? E aí, o do perpétuo, ele é assim, o funil, tá? O do lançamento, que eu vou explicar para vocês depois, ele é assim. O do recorrente, produto recorrente é assim, do lançamento é assim, tá? Vou explicar por quê. No perpétuo, a gente tem aqui Opa, a Lilian tá entrando. Naquele produto que eu tenho que é recorrente, ele é recorrente por quê? Porque eu tenho urgência. Tem pessoas que as pessoas estão precisando muito daquele meu serviço, por isso que eu consigo fazer ele ser um perpétuo. Tem muita, quer dizer, não tem muita, né? Tanto que o funil é menor, mas existe uma urgência. O nível 1 da pessoa para ela me contratar é porque ela precisa daquele serviço que eu tenho para oferecer para ela. Num segundo momento, eu gero consciência para ela de que ela precisa do meu produto. E por último, né? Oportunidade. Então, pensem assim, ó. Um produto recorrente. Eu tô com urgência. A pessoa tem urgência. A pessoa tem consciência de que precisa daquilo que eu tô oferecendo. E muita gente teria a oportunidade. Agora, olhem isso no sentido de comunicação. Como que tem que fluir a comunicação de vocês. Quando eu tenho um produto que ele é recorrente, olha como isso, depois, eu ia mesmo falar sobre planejamento de conteúdo, então eu vou até fazer um gancho com isso aqui depois, mas se eu tenho um produto que é recorrente, eu preciso trabalhar muito o quê? Eu preciso trabalhar muito a urgência, que eu preciso muito falar sobre a dor, a pessoa precisa sentir assim, eu preciso muito da Maíra, preciso muito da Mari, preciso muito da Fran, da Carol, da Lilian. Só que também, ao mesmo tempo, não é muita gente, tá vendo? Não é muita gente, mas essa gente tem urgência. Mas aí eu preciso gerar consciência. Aí já vai ter um público maior, que vai estar consciente de que precisa do meu serviço. Aí aqui é importante vocês trazerem exemplos, tá? Exemplo é sempre bom. Tragam situações que a pessoa... A gente falou sobre isso até na aula passada. Eu falei, depois se tu quiser pegar lá no grupo, eu mandei um arquivo de PDF lá, com os exercícios que vai ser legal tu fazer. E tem um dos exercícios lá que é, por exemplo, assim, ó, 10 motivos pelo qual a pessoa começa a me seguir. Só que na frase tu vai escrever, além do motivo, tu escreve o motivo e aí qual é o sentimento que ela está sentindo e às vezes até qual é o hábito que ela acaba tendo porque ela precisa daquilo. Porque aí tu tendo consciência disso, tu vai conseguir contar uma historinha melhor, contar uma historinha que é mais real para ela. Principalmente vocês, meninas, que trabalham com algo um pouco mais holístico, é mais difícil da pessoa aterrar e entender que ela precisa, né? No caso da Mari, a Mari consegue trazer situações que a pessoa já vai na hora se conectar. No caso de vocês, vocês precisam trazer, às vezes, exemplos que não é da área de vocês, mas para fazer ela entender qual é o efeito que vocês causam na vida delas, tá entendendo? Então, vocês precisam gerar consciência. E por último, onde tem mais pessoas, vocês geram uma oportunidade. Então, assim, só que vocês não podem perder muito tempo querendo gerar oportunidade, tá entendendo? Então, Mari, por exemplo, a Mari, se ela fosse fazer uma distribuição de conteúdo, ela precisa focar muito mais em conteúdos que geram uma urgência de compra, depois de consciência e por último de oportunidade. De, pois é, talvez eu precise. De, quem sabe isso serve para mim, entende? Agora, quando eu faço um lançamento, aí a minha criação de conteúdo é ao contrário. Maíra, dá um exemplo de oportunidade, assim. Oportunidade. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu vou falar do meu, né? Eu posso dizer assim que você pode alcançar mais pessoas se você começar a vender na internet. Isso faz com que a pessoa fale assim, realmente eu poderia? Ela para pensar no assunto. Só que talvez ela ainda não... eu ainda não gerei aquela coisa, nossa, eu preciso muito. Agora eu vou continuar, eu vou dizer assim, ó. Sabia que de 100 empreendedores, só
10 têm sucesso na internet. Aí ela começa a criar uma consciência sobre o que eu tô falando. Aí eu vou dizer pra ela assim, ó, e sabe qual é a diferença entre esses 10 e esses outros 90? É estratégia e constância. As 10 pessoas que têm sucesso, elas têm sucesso somente porque elas definiram uma estratégia e foram até o final com essa estratégia e não ficaram mudando o caminho o tempo inteiro. Essas outras 90 pessoas estão o tempo inteiro mudando de ideia, mudando de foco, mudando de produto, de serviço. Aí um dia posta, outro dia não posta. Essa é a única diferença entre elas. Aí eu penso, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, pronto, gerei. Entendeu? Aí agora eu já gerei consciência em você e te gerei uma urgência, porque tu sentiu assim, não, eu sou determinada. Eu sou determinada, eu sou disciplinada, eu vou fazer. Então, eu posso ser uma dessas 10 que vai conseguir ter sucesso. Entende? Entendi. Então, é essa jornada, inclusive, que os conteúdos de vocês têm que fazer. Depois, é isso mesmo que depois eu quero mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Mas só para a gente concluir aqui esse pensamento, então, aqui deixa eu pegar meu triângulo melhor. Então, quando eu faço um lançamento, o teu conteúdo é o contrário. Tu precisa criar conteúdo. Deixa eu aceitar por aqui. Tu precisa criar conteúdo. A maioria das pessoas tá querendo uma oportunidade. Tu vai atrair elas pela oportunidade. Por isso que a gente vê tanto quando é lançamento, né? Só durante esses dias. A gente trabalha com escassez, né? Escassez em lançamento. Então, só durante esses 10 dias vai acontecer tal coisa, só durante esse tempo vai ter um valor de desconto. Mari, não significa que tu não pode fazer lançamento, tá? Tu pode pensar essa mesma lógica no sentido de promoções. Tu pode ter promoções que tem começo, meio e fim e funciona como um lançamento, que para ti também é muito importante. Quando tu sentir assim, poxa, né, tá fechando o mês, eu não bati minha meta e tal, tu pode ir lá e realizar uma promoção só de fecha-mês, por exemplo. Que aí, né, não é um lançamento digital, mas é um momento de uma oportunidade que tu gera para as pessoas. E aí, o teu foco de comunicação tá na oportunidade, tá naquilo que tu tá entregando, que é muito especial, muito diferente. E aí que tu vai gerar consciência nas pessoas do porquê que elas precisam aproveitar essa oportunidade, porquê que isso que vocês estão apresentando é interessante para elas, para daí no fim poucas que vão sentir assim, nossa, preciso muito. Poucas vão estar assim, nossa, tô pronta para comprar aqui, entendeu? Mas a maioria tá indo pela oportunidade, porque daí tu mostrou para ela que aquilo, por que ela precisa daquilo. Tá? Deu para entender a diferença dos dois funis? Agora vamos pensar isso lá pro nosso conteúdo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu resolvi brincar com vocês aqui da gente criar uma comunicação. Que eu faço para mim. E hoje mesmo ainda fiz um vídeo, não postei. Acho que depois vai ficar tarde para postar, vou postar amanhã. Mas o que eu mais percebo, de verdade, assim, é que tá todo mundo preocupado mais com a técnica, do tipo assim, será que eu faço 2 reels por semana, 2 carrossel, qual é o melhor horário para postar, do que preocupadas de verdade na estratégia. E é a estratégia que vai te diferenciar das pessoas, não é o horário que tu posta o conteúdo. É lógico que se importa, gente, lógico que se importa. Mas não é isso que vai diferenciar, entendeu? Porque essa informação sobre o horário de postar, qualquer um tem acesso. A informação de qual é o novo botão que atualizou no Instagram, qualquer um tem acesso. Agora, a estratégia, ela é uma estratégia que cada uma de vocês aqui vai ter uma estratégia diferente. E vai ser isso que vai fazer a diferença entre vocês, tá? Então, eu vou pegar um papel desse aqui do zero. Aqui, ó. Minha marca com DNA. E coisas que vocês precisam, vocês vão criar o DNA de vocês, um mapa de vocês, um mapa de estratégia de vocês. E depois disso aqui definido, eu queria que vocês parassem de olhar para o lado, entendeu? Não olhem para o lado, vocês vão terminar de concluir a estratégia de vocês, até ver se deu certo, se não deu certo. Se não deu certo, aí vocês vão tentar entender por que não deu certo e mudar. Mas a partir de vocês, das estratégias de vocês, e não do que vocês estão vendo ou o que a concorrência está fazendo, ou cada hora escutando alguém diferente falar o que tem que ser feito. Então, o primeiro ponto que vocês precisam colocar nesse mapa da marca de vocês é justamente a história de vocês. Vocês vão contar. Aqui eu só vou dar os highlights, tá? Depois vocês vão precisar desenvolver daí, tá? Mas vocês vão contar a história de vocês. Então, assim, como vocês chegaram até aqui?
Por que isso é importante? Qual foi o aprendizado, né? Aí, deixa eu botar, acho que vou botar de outro jeito, vou botar assim. Qual foi o aprendizado? Lembra que a gente sempre fala disso, né? Normalmente aquilo que a gente oferece para as pessoas nada mais é do que algo que é da nossa própria trajetória. Como se chegar até aqui? Porque isso é importante. Qual foi os desafios e evolução de vocês? Os aprendizados, né? Aprendizados. Isso aqui as pessoas querem ouvir de vocês. As pessoas elas se conectam com pessoas, tá? Pessoas se conectam com pessoas. Então, isso quer dizer que o que importa para as pessoas são as crenças. Crenças é o quê? O que eu acredito? O que eu acredito? É isso aqui que vai me afastar ou me aproximar das pessoas. Eu quero ter clientes que acreditam no mesmo que eu. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que eu tenha um cliente para sempre. Senão eu vou ter um cliente pontual que, inclusive, talvez não vai bater, não vai achar, não vai dar match, né? E eu não vou conseguir vender com recorrência, não vou conseguir causar outras transformações na vida dele. Então eu quero clientes que acreditem naquilo que eu acredito, tá? Então outra coisa importante que vocês vão precisar fazer, eu vou continuar aqui nas pessoas, talvez, que daí eu acho que vai ficar mais fácil. Público-alvo. O público-alvo de vocês. O que é o público-alvo? Aqui dentro tá idade, gênero, localização, dados assim, tá? Mas além disso, vocês vão escrever daí dentro de público-alvo. Eu vou botar isso aqui dentro que vai ser melhor. Ctrl+C, vou botar aqui. Dentro de público-alvo tem o nicho de vocês, o nicho de mercado. O que é o nicho? É um segmento, é um interesse. Qual é o interesse dessas pessoas? O que elas se interessam em comum? Interesse em comum que essas pessoas têm. Normalmente aqui é onde vocês vão bota interesse que eu acho que senão vai piorar. Depois vocês vão escrever a persona. A persona vocês podem ter até 5, tá? Até 5 personas. A persona, aí sim é onde vocês vão desenvolver melhor. Por isso que daí, normalmente a gente fala em marketing até de dar um nomezinho para ela, né? Então aqui vocês vão contar uma historinha até. Normalmente é de um cliente de vocês. A gente já chegou a fazer esse exercício aqui. Quem tá em outros ciclos aí da fertilizadora sabe. Mas não tem problema resgatar. Eu mesma faço isso de vez em quando para rever até. E às vezes eu vou revendo quais são esses interesses. Mas vocês vão dizer quem é essa pessoa. Quem é, por que situação ela está passando, o que ela deseja, onde ela quer chegar, né? Qual o desafio dela, dores que ela tem, dúvidas, onde ela busca informação, quais são os hábitos dela, hábitos que ela tem. Então aqui é bem detalhado, tá? Isso é uma evolução, tá, gente? Vocês podem ir direto para a persona, não tem problema. Eu só trago aqui o público e nicho para vocês entenderem que tem um aprendizado ali, mas quem quiser ir direto escrever a sua persona, tudo bem. No fim, é isso aqui que vocês precisam. E eu até vou botar aqui uma continuação, porque é isso aqui, ó, que eu quero que vocês entendam que no fim, o que a gente quer saber, para cá. O que a gente quer saber é isso aqui, porque pessoas se conectam com pessoas, então eu quero saber as crenças dessas pessoas que me seguem. E aí aqui vocês vão ver que vai vir para aquele exercício da semana passada. Os 10 motivos. Quais são os 10? Por que as pessoas compram de mim? Porque as pessoas precisam... Por que motivo a pessoa compra de mim? E aí, quando você vai trazer o motivo, você vai trazer o motivo mais o sentimento que ela tem, mais o hábito que ela tem. E se quiserem completar, que daí já vai começar a clarear para o produto de vocês, já coloquem qual é a promessa de vocês.
Ou seja, entendendo. Aí aqui é uma brincadeirinha mesmo, tá? Eu vou mostrar até que eu fiz aqui no meu. Ó, eu peguei, eu fiz vocês podem fazer assim o contrário, tá? Faz, por exemplo, coloca ali o nome. Opa, tô travando meu áudio, né? Deu certo agora. Vocês vão colocar o nome do produto de vocês, por exemplo, eu botei aqui, meu DNA de marca. Aí eu fui lá e fui colocando os. Opa, não é esse aqui. Fui colocando os motivos, ó. Eu fiz um desse só do DNA de marca, olha só. Tipo, vocês podem fazer um desse só do produto de vocês. Então, eu fiz um só do DNA. E eu coloquei aqui os motivos pelos quais as pessoas precisam, depois os sentimentos que ela tem, quais são os hábitos, e depois eu já fui colocando quais são as promessas, o que o DNA promete que resolve tudo isso, tá entendendo? Então, eu fiz quase que uma historinha inteira do meu produto. Então, o que ela precisa, por exemplo, aqui, né? Ela tá perdida, ela tá confusa, falta organização da comunicação dela. Então, qual é o sentimento dela, né? Eu já fui trazendo, né? Ela tá confusa, ela não sabe por onde começar, aí ela começa a procrastinar, ela não consegue terminar o que ela faz, ela começa muitas coisas e não termina nada. E aí, qual é a minha promessa? Minha promessa é que eu vou entregar para ela um mapa, um passo a passo, com estratégias do que ela deve fazer. Entende? Então, isso aqui depois, lá na frente, na hora de eu criar conteúdo, isso aqui vai me ajudar muito, porque eu entendi desde do nível aqui dela. Cadê meu triângulo grande? Eu entendi desde o nível de qual é a oportunidade que eu posso oferecer para ela. Olha só, se eu disser para ela assim, ó, imagina ter um mapa teu individualizado, 100% personalizado, que vai guiar todas as estratégias de comunicação da tua marca. Ela vai dizer, opa, eu quero isso. Aí eu vou vou trazer para ela consciência sobre isso. Eu vou dizer, olha, o que mais acontece são as pessoas que não têm um guia do que fazer. Acaba tendo muita ideia, acaba todo dia muda de estratégia, aí posta um dia sim, um dia não, e elas acabam não tendo resultado, e por isso que não vende, entende? Então tudo primeiro eu chamo a atenção dela por uma oportunidade ou um problema que ela tem, depois eu gero uma consciência, e eu finalizo sempre chamando ela para alguma coisa da qual ela precisa, da qual ela sente que ela precisa daquilo, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui. Vocês podem, depois entendendo o que é persona, vocês conseguem listar esses 10 motivos, listar esses sentimentos, listar esses hábitos e qual é a promessa que vocês têm para oferecer com o produto de vocês. É bom que acaba gerando até mais produtos, às vezes, né? Também, porque aí que tá, isso que tu falou agora, perfeito. Também tá dentro. Isso é o poder de diferenciação. Eu só consigo me diferenciar quando eu mostro, aliás, quando eu apresento uma solução que o meu cliente ainda não tinha percebido. Ele ainda não tinha parado para pensar naquilo. E nem meus concorrentes estão oferecendo. Então, tem alguma coisa que, inclusive, quanto mais vocês entenderem o público de vocês, melhor. Tem alguma coisa que o cliente de vocês deseja, que às vezes não é o que a gente acha que é, porque a gente acha às vezes que, é óbvio que é isso aqui. E, gente, eu tô falando isso como no lugar de vocês, como empreendedora. Eu também fico o tempo inteiro pensando assim, qual é o melhor jeito de eu falar? Eu agora comecei a dizer, por exemplo, que o DNA é um mapa que vai guiar, vai dar o caminho, né? Vai dar o direcionamento das estratégias. Eu vi que isso funcionou, porque as pessoas conseguiram visualizar um mapa. Antes eu falava só DNA, a pessoa até entendia um pouco, mas ela não conseguia ainda entender 100%. Eu falando que é um mapa, a pessoa consegue visualizar que vai ter uma rota. Isso já fez as pessoas, opa, peraí, agora tá interessante. Então, tu vai me dar o caminho? Vou te dar o caminho. Antes, só falando do DNA, a pessoa nem entendia que eu dava o caminho. Eu ainda entendi que o produto era o mesmo. Mas a forma como eu estava falando ainda não era da forma que a pessoa desejava. Depois que eu fui entendendo que a maior dor das pessoas é foco, qual é a maior dor do empreendedor? Ele não tem foco. Ele não tem foco, ele tem muita ideia, ele não sabe criar estratégia
E aí, ao mesmo tempo, ele quer resultados imediatos, então ele sai fazendo tudo o que ele acaba de olhar na internet que dizem que é para fazer. Aí, cada dia ele vai mudando de ideia. Um dia ele faz 3 reels porque falaram, daí na outra semana ele faz um carrossel porque outra pessoa foi lá e disse que esse era a fórmula certa, entendeu? Então ele tá perdido. Ele não tem um passo a passo dele, do negócio dele, entende? E quando eu entendi isso, eu falei, cara, é isso, as pessoas querem um passo a passo. As pessoas querem mastigado. E aí eu fui pensando, qual é a palavra que eu vou usar? Qual é a forma que eu vou me comunicar que as pessoas vão entender que eu tenho um mapa personalizado, que eu vou guiar no passo a passo para elas. Então eu mesma vou mudando o meu texto até eu ir acertando. E eu só consigo fazer isso se eu tenho clareza da minha persona. Então, por exemplo, o DNA hoje, ele é um produto diferenciado. Talvez tem mais pessoas que fazem o que eu faço, mas no momento eu tô entregando uma coisa da qual a pessoa ainda não tinha parado para pensar. Ela não sabe ainda que existe. As pessoas estão comprando um monte de curso pronto que mais 100, 200 pessoas fazem para aprender a se posicionar no marketing, enquanto o DNA é um processo personalizado, individual dela. Entende? Qual que é mais diferente? Qual que tem mais valor? O personalizado, o que vai ser o mapa do meu negócio, ou um curso que, ok, talvez eu vá aprender a apertar no botão, mas não vai ser sobre mim, sobre o meu negócio. Entende? Só que agora, daí qual é o meu desafio? O meu desafio é eu mostrar isso para as pessoas. Eu sei que ele tem um diferencial. Mas agora, entende? Olha como a comunicação é importante. Agora, meu desafio tá em criar essa consciência nas pessoas. Tá em gerar essa oportunidade, essa consciência e essa urgência para as pessoas comprarem meu serviço. Então, vocês precisam também parar para pensar se talvez você já não tem um diferencial. Qual é a solução que vocês pensaram que mais ninguém, pelo menos que vocês saibam ao redor de vocês, né, tá pensando e oferecendo para o público? Vocês provavelmente têm. Às vezes está lá num detalhe, num módulo do curso, mas fala sobre ele. E se tu acredita que realmente o que tu oferece tem um diferencial e as pessoas não estão percebendo, a culpa é de quem? É de quem está comunicando. Então a gente precisa mudar a forma que a gente está falando, vai mudando a copy, vai mudando o texto, olha para. Se não está acertando a comunicação, gente, vocês precisam voltar a olhar para a persona. Se aquilo que eu comuniquei não fez sentido porque eu não conectei. Não fez sentido porque meu cliente ali tá achando que ele não precisa daquilo. Então, talvez, às vezes é uma palavrinha que eu mudo que faz a diferença. Tá? Bom, eu preciso entender quais são os meus diferenciais, porque eu preciso me apropriar disso. Então, quais são os atributos? Vocês vão listar os atributos que vocês têm. Num primeiro momento, listem tudo. O que são atributos, gente? São características. Ou características físicas e estruturais, ou de personalidade de mim mesma, principalmente a gente que é prestadora de serviço, ou tá naquilo que eu entrego, né? O que eu ofereço para as pessoas? Por exemplo, eu ofereço um atendimento 100% personalizado, isso é um atributo. Eu tenho uma clínica de estética com 5 salas, sei lá, isso é um atributo. Eu atendo online e presencial, isso é um atributo. Então, atributos são todas as características de entregas, digamos assim, de ofertas. O que mais que eu entrego? Por exemplo, um outro atributo, um atributo meu, que ninguém se liga que isso é atributo, mas isso é atributo. Eu não falo marquetês, por exemplo. Isso é um atributo. Eu falo uma linguagem simples. Isso é um atributo. Isso é uma característica que eu tenho que me diferencia de outras pessoas que fazem o mesmo que eu faço. Então, listem todos os atributos que vocês têm. Depois, vocês vão colocar quais são os benefícios desses atributos. Porque aí vocês vão selecionar os 3 mais. Para vocês falar, repetir. Então, assim, porque vocês devem ter vários atributos, entende? Vocês devem ter várias características do negócio de vocês. Daí, tentem listar para cada característica um benefício. Aí vocês vão olhar para tudo isso, para toda essa lista de benefícios e atributos, vocês vão pensar. É legal até pensar de acordo com aquele exercício que a gente fez semana passada, né? Lembra que
Dentro dos 10 motivos aqui, eu falei para vocês escolherem um que vocês mais se conectassem para escrever uma frasezinha. Quem não estava na semana passada, fica tranquila, tá? Tá naquele exercício lá que tá lá no grupo, depois é só fazer. Mas eu conduzi elas até escrever uma frasezinha, aquela frase dá para, inclusive, utilizar aí na comunicação de vocês. Então, da mesma forma aqui, provavelmente os atributos que vocês vão selecionar vão ser aqueles que mais se conectam com o próprio propósito de vocês, com aquilo que para vocês faz mais sentido, tá? Então, daí selecionem os 3 mais. E esses 3 mais, lógico, na comunicação de vocês precisam o tempo inteiro falar de todos os atributos. Mas vão ter 3 ali que, preciso bater muito na tecla desses 3. Que esses 3 me diferenciam no mercado. Tá? Outro ponto muito importante desse mapa do negócio e da marca de vocês. A gente falou lá em cima do público, deixa eu só ver se eu falei tudo, falamos de tudo. Agora a gente vem para vocês agora, personalidade de marca. Se o negócio de vocês são vocês, vai estar muito ligado à personalidade de vocês, obviamente. Não tem como bancar personagem, né? O que pode, talvez, é na hora de vocês pensarem na linguagem, talvez na vida real vocês são bem, sei lá, extrovertidas e pode ser que no digital vocês queiram ser um pouco mais não se expor tanto, sei lá, entende? Aí isso é algo que vocês vão colocar, mas vocês vão botar aqui, então, características, deixa eu tirar. Pois é, tá meio ruim de ler, né? Eu vou dar um zoom aqui, peraí. Melhorou? Tá bom. Características. Depois eu mando também pra vocês isso. Características da personalidade de vocês. Então, por exemplo, são adjetivos, é isso que eu queria dizer. Adjetivos. Então, por exemplo, eu sou determinada, sou confiável, eu sou organizada. Claro, aqui pensem sempre na marca, né? Quem tem marca, por exemplo, a Mari, se a Mari for criar uma marca com o nome da clínica dela e tal, claro que vai ter detalhes dela, porque a clínica é dela, mas pode ser que tu pode também criar uma personalidade de marca, tá, Mari? Pode ser que também tu queira criar ali uma persona, uma imagem de marca mesmo. Então, pode ser que tu crie ali mais adjetivos além daqueles que você já tem. Então, vocês vão colocar ali adjetivos. Vocês vão colocar também daí sobre a linguagem dessa marca. Então, por exemplo, ela é próxima, ela é amigável, ela é simpática. Linguagem e tom de voz. Então, ela é espontânea, ela é extrovertida ou não, ela é formal, mas ela é mais na dela, assim, ela é um pouco mais fria, sabe? Então, coloquem ali características de personalidade, de linguagem. E aí é legal também que vocês pensem nas cores, né, dessa marca. As cores comunicam, tá? Vocês podem até botar lá no Google depois simbologia das cores. Claro, aqui o ideal depois é vocês terem realmente uma designer, né? Que ela vai para além da psicologia das cores, mas num primeiro momento, às vezes, se não dá para investir, né? Lembra que vocês têm Inval, vocês podem usar Inval. Tem algumas meninas que, pelo menos, se não forem fazer 100% Inval, vão dar algum desconto, enfim. Mas para vocês pensarem quais são as cores que representam essa marca de vocês, tá? Uma coisa que entra aqui também muito importante, talvez está até aqui dentro da personalidade, adjetivos, vem os arquétipos. Vocês já pararam para pensar qual é o arquétipo de vocês? Vocês já ouviram falar em arquétipo de marca? Uhum. Já. Mas vocês já pararam para pensar qual é o de vocês? Nunca testei, assim. Tem um site que, se vocês quiserem brincar, eu vou direto para ele. Já parei, mas... Vou só passar rapidinho aqui, num post que eu fiz esses dias.
só para falar sobre eles, mas depois eu já passo para vocês o site. Aqui, tá? Tem 12 arquétipos. Por que eu preciso saber qual é o meu arquétipo, Maíra? Porque isso aqui nem é marketing, tá, gente? Isso aqui é psicologia. Foi entendido durante os anos que as pessoas, elas têm padrões em comum. Cada pessoa é única, sim, cada pessoa é única, mas existem certos padrões de comportamento, certas coisas que me convencem, que podem convencer a Carol também, ou, enfim, existem pessoas que têm certas motivações. Existe, por exemplo, tem o enneagrama, né? Quem já ouviu falar de enneagrama, DISC, esses vários testes de personalidade são porque existem grupos, existem alguns padrões de comportamento, que ainda assim a gente é diferente, mas isso aqui já nos ajuda a entender um pouco mais do que faz sentido para nossa marca e para o nosso público, tá? Então a gente tem 12 arquétipos. Aqui eu fiz um breve resumo, mas tem muito mais disso aqui. E eu descobri um site muito legal, que só quem está na fertilizadora terá acesso, elas. Mas que é esse aqui, ó. Eu brinquei muito nele, tá, gente? É Litron. Aí você vem aqui e faz o teste. É muito vocês têm que ter tempo para fazer, tá? Que ele é bastante perguntinha, mas é bem legal. Só uma coisa bem importante. Eu normalmente faço isso com um cliente meu do DNA, mas eu vou fazendo junto. Por quê? Vocês só precisam se lembrar o tempo inteiro de que não é vocês. Às vezes vocês precisam se tirar do papel mulher, pessoa, indivíduo. Vocês precisam lembrar que é vocês, mas vocês como profissionais. Porque eu sou daquelas que defendo que não separa CPF de CNPJ. Mas, às vezes, para algumas coisas, existe uma certa diferença. Então, aqui é importante que vocês lembrem que é sobre o negócio de vocês, tá? Porque aqui ele vai perguntar muito de como vocês se veem, de como vocês querem que o cliente de vocês veja vocês. E aí, no final, ele vai trazer uma porcentagem, assim, tá? E aí ele vai provavelmente dizer para vocês dos 3 mais. Anotem quais são esses 3 mais e me digam na próxima aula, inclusive, tá? Que a gente pode brincar mais com isso aqui depois. Vou deixar de tarefinha já. É bem legal de fazer esse teste. Ok, deixa eu ver o que mais aqui. Só história, público. Porque eu sou diferente. Minha personalidade. Óbvio, né? Dentro desse mapa de vocês entra os produtos e serviços. Aí é até legal, talvez, vocês fazerem uma brincadeirinha, né? Depois tentem montar esse mapa realmente conectando as coisas, sabe? Pega lá a motivação da persona tal, conecta com o teu produto Y, sabe? Que aí conecta com o teu diferencial X. Façam esses mapas, se é mapa mental por aqui, se vai ser no post-it, não sei o que vocês vão fazer. Mas, gente, eu juro que isso faz toda a diferença para vocês enxergarem, às vezes, uma palavrinha ali que vai fazer a diferença na hora do discurso de vocês, tá? Inclusive, aqui em diferenciação, quando eu falo dos 3 mais, vocês podem também selecionar aqui a palavra-chave. A gente fez esse exercício semana passada também. Qual é a palavra-chave que representa o negócio de vocês? Tipo, qual a palavra para chamar de minha, sabe? Que eu gostaria que as pessoas identificassem até como minha. Palavra para chamar de minha. E aqui no público, uma coisa que é legal também de vocês fazerem, eu vou botar aqui nas personas. Para cada persona, coloquem uma frase que gostaria de ouvir de cada persona. De preferência, quem já atende cliente, coloquem aqui, uma frase que algum cliente de vocês já falou e vocês falaram assim, ó, yes, era isso que eu queria ouvir. Tipo, sabe que deixou o coração quentinho, que você pensou assim, poxa, é isso. Era isso que eu queria que a pessoa sentisse depois que eu ofereço o meu serviço. Ui, quase que eu tirei daqui. Tá? E claro, vocês vão listar os produtos e serviços de vocês. Eles precisam estar conectados, obviamente, com o público de vocês. E aí, a gente constrói aqui a nossa frase de posicionamento. A gente já fez isso
em outra aula, mas eu vou trazer aqui para vocês, só para relembrar, vocês vão escrever. Aí essa frase de posicionamento, gente, ela precisa pegar tudo isso que a gente escreveu até agora. Ela vai meio que resumir tudo isso. Toda essa descoberta. Então ela vai dizer, eu sou. Então, como que vocês estão se apresentando? Para quem, né? Então, para quem vocês oferecem? Problema que vocês resolvem? E de que forma? O diferencial? Tá vendo como essa frase aqui, ela pega tudo que a gente escreveu aqui do lado direito. Ela não vai ficar ainda uma frase de bio, tá, gente? Ela vai ficar uma frase ainda grandinha, mas pelo menos ela sintetiza toda essa construção do lado direito. Tá? Mas aí, e aí, claro, a bio vem daqui. Aí eu faço um resumo, que será a minha bio. A bio vem daqui. Eu só consigo fazer uma bio massa, atrativa, quando eu tenho tudo isso aqui. Por isso que o meu discurso do começo ali, né? É por isso, porque como é que eu vou... todo mundo... tem que ter uma bio atrativa. Como é que eu vou fazer uma bio atrativa se eu não tenho tudo isso aqui mapeado? Não tem como. Então, depois que eu tenho tudo isso mapeado, aí sim eu vou colocar minha bio. Aí sim eu posso definir as minhas editorias de conteúdo. O que é editoria de conteúdo? Os meus macro temas. Sobre o que a minha marca fala. Inclusive, tem mais um ponto que eu trago no DNA, que para quem sentir de precisar aprofundar um pouco mais para brainstorm, eu faço que é o universo de marca, onde é uma nuvem de palavras do meu negócio. Então aqui vocês vão colocar, deixa eu ver se ele vem para cá, será que ele vai vir para esse lado de cá? Gostaria muito, obrigada. Então aqui vocês colocam todo, normalmente até a gente faz antes de estruturar serviço e tal, mas como você já tem isso bem desenhado, mas às vezes quem não tem, aqui vocês colocam tudo que faz parte do negócio de vocês. Então, por exemplo, eu vou falar do meu negócio, né? Eu colocaria marketing digital, posicionamento, consultoria, mentoria, mapa de negócio. Eu vou falando todas as palavras, sem filtro. Vocês vão listar todas as palavras que vier na cabeça do negócio de vocês. Isso aqui ajuda para quê? Isso aqui ajuda muito a criar, às vezes, um novo produto, um novo serviço. Isso aqui ajuda quando tá sem ideia de conteúdo, porque aí, por mais que você tenha editoria, você pensa assim, tá, mas o que eu vou falar agora? Porque você vai aqui para esse universo de palavras, esse universo de palavras, às vezes, tem desejo, tem sentimento, tem personalidade, porque ele tá com tudo que eu sou, tudo que é do meu negócio. Então, às vezes, ele me ajuda a pensar em formas diferentes de trazer o meu conteúdo, tá? Então, as editorias de vocês é tudo o que vocês vão falar. Normalmente são 5, mais 5 editorias, não passa disso, tá? E normalmente é o meu tema principal, que ou seja, tá dentro do meu nicho, né? Tá dentro do meu público de interesse. Então, por exemplo, da Mari, o nicho dela é estética. Então, ela vai falar sobre estética. Mas o que está dentro de estética que ela fala? Qual é o subnicho dela? O dela é estética facial. Então, ela vai falar sobre estética facial. E aí, quais são os temas complementares à estética facial? Aí ela vai falar sobre autoestima. Ela vai falar sobre o poder da imagem. Ela vai falar sobre... Normalmente, tá, gente? Os produtos, serviços de vocês, cada um é uma editoria, né? Ele entra como uma editoria, cada um deles. Vocês são uma editoria, tá? Então, eu, empreendedora e expert, isso aqui é bem importante, tá?
eu empreendedor expert, nem todo mundo gosta, mas pode ser eu empreendedor expert e mãe. Aí vai, aqui são os papéis que vocês vão escolher e mostrar para as pessoas. A Fran, por exemplo, ela fala do papel de mãe dela. Isso é uma editoria dela, mas tá tudo dentro desse eu, tá? Então vocês podem falar da eu empreendedora, da eu expert, da eu mãe, mulher, tia, enfim, tá? Aí é o que vocês quiserem, todos os papéis que vocês quiserem sobre vocês. Dentro de tema complementar, só é importante dizer, às vezes ele não é relacionado ao que vocês vendem necessariamente, mas ele complementa o serviço de vocês. Então, por exemplo, eu falo sobre disciplina, sobre rotina, sobre planejamento. Por quê? Porque para mim isso complementa o meu serviço. Eu entendi que o meu cliente tem que ser uma pessoa que é disciplinada, que é determinada, que quer ser diferente no mercado dela. E é esse cliente que eu desejo. Então, para mim é importante falar sobre rotina, sobre disciplina, sobre planejamento, porque eu não quero um cliente que não planeja. Porque não vai dar certo. O meu método não funciona para quem não realmente bota ali um dia para pensar na sua marca. Não vai funcionar. Entende? Então, eu entendi qual é o público que eu quero atingir, eu entendi qual é a necessidade que meu público tem, então, coloquei como um tema complementar, eu preciso falar sobre disciplina, sobre planejamento. Porque se eu falar só sobre marketing, não é suficiente para o meu público. Então, qual é o tema complementar que vocês precisam falar para que vocês possam vender o produto ou serviço de vocês? Qual estágio, às vezes, lembra que uma das perguntinhas lá na persona é: que situação o público de vocês está passando que ele precisa de vocês? Talvez o teu serviço não vai resolver aquilo ali, mas tu pode trazer consciência para ele sobre isso, entende? Porque talvez só o teu serviço não vai funcionar sozinho. Ele precisa talvez tomar consciência sobre alguma outra coisa para que então ele entenda, para que então ele faça o teu serviço. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Uhum. Vocês estão conseguindo colocar no dia a dia de vocês isso? Alguém quer trazer um exemplo? Alguém quer falar? Sim, para mim tô bem identificando bem, assim, até essa questão que você falou agora de entender bem ali qual que é o seu público, eu faço muito isso, assim. Então, o meu público, por mais que seja de terapia, tem que ter uma conexão mais espiritual. Se vier para mim, né, para minha terapia, mas não acreditar em nada, em meditação, e nada disso, não vai fazer o menor sentido a terapia para essa pessoa, porque ela tem que estar conectado com algo mais. Então, eu vou sempre falando nesses pontos também. Por isso que uma das suas editorias é a espiritualidade. E talvez tu tenha que avançar ainda mais. Porque a espiritualidade ainda é muito amplo. É Uhum. quase que um nicho sozinho. Então, tu precisa pensar assim, o que ali dentro eu posso falar? Do que ali eu posso me apropriar ainda mais para funilar ainda mais? É espiritualidade, mas às vezes, quando você fala só espiritualidade, ainda tá muito na boca grandona aqui do funil, sabe? Tá muito na Uhum. oportunidade daí, talvez. Tá muito pegando muita gente. Mas ainda não tá sendo específica. Uhum. Então, as editorias é uma coisa importante. Mas, deixa eu botar aqui, ó, com criação de conteúdo. Essas editorias eu vou botar dentro de criação de conteúdo, tá? Porque então, para eu criar conteúdo, eu preciso ter editorias. Mas para criar conteúdo, e é mais do que isso, criação de conteúdo de valor, o que são conteúdos de valor? Ele precisa informar, ou ele precisa, eu vou botar aqui como objetivos do conteúdo. Os objetivos do conteúdo têm que ser informar ou
inspirar ou entreter e convencer. Até o ideal é que isso aqui ficasse embaixo depois. Porque a primeira coisa é isso, tá? Que você tem que pensar sempre. Qual é o objetivo do meu post? Pensou no objetivo do post? Agora distribui. Qual a editoria? Aí, claro, para quem, né? Que persona que eu vou comunicar isso? Isso aqui eu tô pensando lá na hora do planejamento do conteúdo, tá? Planejamento e criação de conteúdo. Então, eu vou pensar nas editorias, vou pensar no objetivo do post, eu vou pensar para quem que eu tô comunicando esse post. Ah, é para todo mundo da minha área ou é para aquela persona específica que tá com aquele determinado problema? Aí eu vou pensar se é topo, meio ou... Não, eu vou separar para facilitar, peraí. Topo de funil, meio de funil ou fundo de funil. Vamos lá, o que é cada um deles? Deixa eu ver se eu vou conseguir. O topo de funil... Não, vou ter que fazer assim. Funil de comunicação. Ops. Me empolguei hoje, né, gente? Adorei isso aqui. Tô aqui empolgadaça. Vocês que lutem. Topo de funil. Mas qualquer dúvida, vocês perguntam. Uhum. Então é isso aqui, ó. Topo, meio. Eu tô tirando o atrasado. Topo, meio e fundo. Ai, não queria desse jeito. Queria topo, meio, assim. Agora vai ficar bonitinho. E fundo de funil. Vamos lá, o que é cada um deles? Topo de funil é aquela galera que tá inconsciente, tá? Inconsciente do problema. Mas é muita gente, tá? Tem muita gente aqui. Muita gente. Curiosos. Pensa que todo dia no perfil de vocês passa muita gente. Curioso, amigo de amigo, pessoas que sem querer entraram no perfil de vocês e não sabem nem como, entendeu? Muita gente. Então ela tá inconsciente do problema, da solução que tu entrega. E aí, para esse público, qual é o conteúdo que eu tenho que entregar para ele? Então, o conteúdo que eu entrego para ele é um conteúdo atrativo. Infelizmente, ele é um conteúdo raso para vocês experts. Pensem sempre nisso. Para você que é expert, esse é um conteúdo raso. Para o teu público, não é, tá? Então, ele responde as perguntas. O que, por quê, para quem, como, do tema de vocês, tá? Então, olha tudo que vocês têm que fazer na hora de planejar um conteúdo. Vocês têm que pensar primeiro qual é o objetivo daquele post. Ah, não, beleza, eu vou falar sobre determinada editoria minha. Essa editoria é para quem? Ah, beleza, é para fulano. Mas eu vou fazer, será um conteúdo de topo ou um conteúdo de e-mail, tá? O de e-mail, ele já não tem tanta gente assim, mas ainda é bastante. Ele entendeu que existe um problema e tem a oportunidade de resolver esse problema, com você, inclusive. Só que ele está te comparando. Ele entendeu que ele tem um problema, mas ele não vai comprar já de cara de ti. A não ser que, super conectou, bater energia. Mas senão ele vai começar a ver outras pessoas que fazem o mesmo que você. Vai começar a te comparar. E aí, o conteúdo que você cria aqui é um conteúdo de diferenciação.
Aí lembra que a gente botou lá no nosso mapa de negócio o que é a diferenciação? Vocês vão ver, vocês têm que falar dos atributos de vocês, da palavrinha-chave de vocês, tá? Então, vocês vão vir, vocês têm que falar, mostrar, aliás, mais que mostrar, provar, né? Provar os atributos. Muita gente fala assim, né? É a mesma coisa, lembra que eu trouxe que um dos meus atributos é porque eu não falo marketês, eu falo simples. Aí imagina, a pessoa entra no meu perfil e tá lá uma palavra difícil que ela não entendeu. Já não bateu. Se eu disser que um dos meus atributos é um atendimento, uma experiência de atendimento diferente. Legal, mas a pessoa não me contratou ainda. Como é que eu posso provar que a minha experiência de atendimento é diferente? Ou com depoimento, ou eu faço um videozinho mostrando a minha sala, que tem um cheirinho, que eu entrego um chá na recepção, que eu sei lá o que eu faço. Entende? Então eu preciso mostrar aquilo que eu estou dizendo que eu tenho, que é diferente. Então, provar os atributos que tenho. São depoimentos, cases, né, de sucesso. Então, vocês podem trazer exemplos de transformação. Aqui também uma coisa muito importante. O seu ponto de vista. O assunto que vocês trabalham, mais pessoas trabalham. É um assunto que se eu precisar no Google, eu vou achar uma informação sobre isso. Só que se eu te sigo, eu quero saber a tua visão sobre esse assunto. Então, de vez em quando, fazer um stories com uma reflexão do dia e trazer ali um aprendizado que tu mesma teve com alguma cliente tua, trazer alguma coisa, olha, gente, muita gente está falando sobre isso, mas é aquele outro. Isso é rico. Isso é rico e isso te diferencia dos demais. Tipo, hoje eu fiz um vídeo, como eu falei pra você, não postei ainda, mas fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o técnico e a estratégia. É o meu ponto de vista, pode ter gente que diga que não concorde, que sei lá, que vai preferir outra coisa, mas beleza, mas é o meu ponto de vista. E isso vai me diferenciar, isso vai fazer com que as pessoas que acreditam no mesmo que eu se conectem comigo, tá? E no fundo, aí tem menos pessoas, porém, é o lead, é o cliente. É a pessoa que chegou e disse assim, beleza, quanto custa? Me fala mais, como é que funciona? Então, aqui nem é muito conteúdo, tá? Talvez são os conteúdos comerciais, que você pode fazer, comerciais, de oportunidade. Mas aqui eu vejo, gente, que é muito mais um relacionamento que você tem que fazer dentro. Vou falar aqui do Instagram, que é o que a maioria tem, mas assim, ó, percebeu que tem uma pessoinha ali que curte tudo que você posta, comenta, reage, fala, ai que massa, compartilha, tá ali engajando com o teu conteúdo, não espera ela vir perguntar do teu preço. Vai tu falar, conversa com ela, chama ela no direct, pergunta, e aí, tudo bem, tá, me conta, como é que eu posso te ajudar? Conversa com essa pessoa, é relacionamento. A pessoa fez uma pergunta, demora 3 dias para responder, não dá. Então aqui no fundo de funil, vocês precisam criar relacionamento com o público, tá? Então aqui nem é tanto post, aqui é já a forma como vocês falam, a forma como vocês atendem. Não Oi, acabou. Má, boa noite. Oi, quem falou? Boa noite. Oi, é a Lili. Oi, Lili, boa noite, tudo bem? Posso perguntar? Uhum. Esse conteúdo todo, assim, seria pensando em Instagram Não, somente? tô falando de toda a tua comunicação da marca. Se é LinkedIn, também funciona. Mesmo no LinkedIn, você tem que definir quais são as tuas editorias, definir os teus objetivos, mas daí LinkedIn é menos entreter, tá? No LinkedIn, o objetivo, claro, sempre as pessoas estão buscando entretenimento, né? Mas menos no LinkedIn. Mas ainda assim, você tem que saber para quem é aquele post que você está criando e se é um post de topo, de meio, de fundo de funil. Isso aqui que eu tô trazendo para vocês, gente, é estratégia de marca, não é de Instagram, tá? Ah, entendi. Então, sei lá, tem um blog. Mesma coisa. Vou começar um blog hoje. Quais são os temas que vão
percorrer o meu blog? Eu não posso falar de tudo, eu tenho que definir quais são os meus macro temas. Eu tenho que definir para quem é que eu estou conversando. Eu tenho que saber se o conteúdo hoje do blog ele é um conteúdo mais de atração ou ele já é mais de diferenciação. Eu estou falando com aquela galera mais inconsciente do problema que tem e do problema que eu resolvo, ou eu já estou falando com quem já entendeu o que eu faço? Já entendeu que precisa do meu tipo de serviço, talvez não de mim, mas que já entendeu que precisa do meu tipo de serviço. Tá? Beleza? Então, além do funil... outra questão. Pode falar. Tá. É assim, a gente que trabalha com a teoria de investimentos, a gente tem um preconceito com Instagram, que foi, digamos, tido em consenso que as pessoas que têm dinheiro, elas não têm tempo para estarem em Instagram, tipo os empresários, os chefes, né, os CEOs e tal. E daí, assim, nenhum dos assessores que eu conheço, assim, que eu tenho relacionamento, investe em Instagram, sabe? E daí eu fico, meu Deus, ai, será que vale a pena? Será que não vale? Eu fico meio em dúvida, assim, sabe? Daí eu tenho dúvida se vale a pena ou não, sabe? Lili, vou falar do fundo do meu coração. Tu precisa fazer pesquisa daí, tá? Com teus clientes. Tu precisa entender melhor teu cliente. Não vai pelo que os outros falaram. Porque eu posso te provar por A mais B, pelo menos de pessoas. Não, isso não significa que é contigo. Mas eu conheço muita gente que tem um público high ticket investidor e vende no Instagram, tá? Inclusive, vários investidores, vários desses caras que ensinam sobre investimentos estão milionários e estão aonde? Estão no Instagram. Claro, eles estão no YouTube, tem outros canais também. Mas o que eu te indico fazer? Faz uma pesquisa com os teus clientes e tu vai montar o teu mapa de comunicação. Se tu entender que os teus clientes realmente não estão no Instagram, beleza, tu não vai dedicar mais força ali. Pega e dedica onde eles estão. Isso aqui, quem vai te dizer onde eles estão não sou eu. Tu precisa fazer uma pesquisa com eles e perguntar. Aqui na persona, tu vai perguntar para eles onde tu busca informação sobre investimento. E aí eles vão te dizer. Daí uma amiga minha falou, Lilian, faz canal pelo YouTube. Você tem que fazer um canal, sabe? Daí é isso, cada um fala. Mas é isso que eu tô te dizendo. Mas é isso que eu tô falando aqui, gente. Cuida com todo mundo falando alguma coisa, porque senão tu não vai pra lugar nenhum. Esquece os outros e pensa no teu cliente. Não sei quantos clientes tu já teve até hoje, mesmo que sejam 10, 5, não importa. Tu vai fazer uma pesquisa com eles. Tu precisa entender quem é ele, com que ele trabalha, quanto ele ganha, qual é o hábito dele, o que ele gosta de fazer no momento livre, o que ele deseja, qual é o sonho desse cara, o que ele está sentindo nesse momento, o que ele pensa do mercado hoje, qual é o maior medo que ele tem, onde ele busca informação. Precisa perguntar tudo isso para ele. Então, aproveita esses eventos que tu faz uma pesquisa no Google Forms, manda pro cliente, fala assim, olha, eu tô querendo comunicar mais com o meu público, quero começar a criar conteúdo, mas eu tô querendo ver qual é o melhor canal para comunicar com o meu público. Então, se tu puder responder essa pesquisa, vai me ajudar muito. E manda para eles. E o que vai direcionar não é a tua amiga, não sou eu, não são os teus colegas de trabalho. O que vai direcionar a tua comunicação é o teu cliente. Porque daí eu já pensei assim, meu Deus, fazer canal pelo YouTube, eu não tenho câmera, eu não tenho estúdio. Daí eu já fiquei meio sem ânimo, entendeu? Tipo, como é que eu faço um canal pelo YouTube? Meu, tem que editar vídeo, não sei editar. Daí eu já fiquei sem ânimo, sabe? Não, e vai com calma, né? Eu acho que assim, primeiro que todo canal de comunicação tem gente. Todo canal de comunicação tem alguém que está procurando alguém como você, isso eu tenho certeza absoluta. Então, assim, também tem que ser onde tu se adapta melhor, né? Agora, eu acho que antes de tu decidir qual é o canal de comunicação, tu precisa entender quem é teu público. E não tô falando no sentido raso. Tu sabe que teu público é investidor, mas eu quero que tu vá no detalhe. Tu precisa desenhar tua persona, tá? Para daí depois tu decidir em qual é o canal que tu vai comunicar, tá? Não, entendi. Legal, obrigada. Então, até pensando nisso que ela trouxe, que é bem importante mesmo, é o canal de comunicação. Um dos pontos na hora de vocês definirem e escolher os canais de comunicação. Né? Bem importante isso. Aí tem também o formato.
que aí é isso, né? É vídeo, é artigo, no caso do Instagram, né? É Reels, é Stories, é carrossel, é post único, né? Com arte. E aí ainda tipo de conteúdo. O que é isso? Por exemplo, aí aqui é muito daí de criação individual, tá? Mas alguns bem conhecidos já que as pessoas utilizam bastante mitos e verdades, um infográfico para ajudar a ilustrar, dados, trazer dados sobre o tema, né? No caso da Lilian, ela deve usar muito dados. Mas, Lilian, sempre que for trazer dados, traz a tua visão sobre aquilo. Mostra o dado e mostra a tua visão sobre. O que interessa é a tua visão. Pode ser um checklist, pode ser um passo a passo para fazer alguma coisa, né? Um tutorial, um guia. Pode ser uma rotina de vocês, pode ser um aconteceu agora. O que aconteceu agora? Por exemplo, saiu no Jornal Nacional agora à noite que, sei lá, que a taxa Selic aumentou e sei lá o quê. A Lilian pode agora fazer uma live falando sobre o aumento da taxa Selic e o quanto isso impacta para os investidores. Isso é um conteúdo rico, é um conteúdo que acabou de acontecer, ela está trazendo uma informação, ela está mostrando que ela está atualizada e ela ainda está trazendo já soluções para as pessoas do que as pessoas podem fazer com isso, né? No caso das meninas, sei lá. O pior é que aumentou hoje. Faz 1 hora que aumentou a taxa Selic. Ei, tô aqui, ó, tô conectada. Eu ia falar isso, eu falei, nossa, mas aumentou mesmo. Tô sabendo das coisas. Vocês acham que tô com o olho no peixe ou tô no gato? Mas entende, pode aproveitar e fazer já uma live ou trazer amanhã, então, né? Hoje, tipo, hoje não vai dar. Mas amanhã, grava uns stories falando sobre isso, faz um post no LinkedIn falando sobre isso, entende? Sei lá, que mais tem de tipo de conteúdo? Deixa eu pensar. Gente, eu tenho uma lista, eu tenho um PDF, eu vou compartilhar com vocês, com mais de 27 tipos de conteúdo, vocês podem brincar, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vai pensar no conteúdo da semana, tudo isso aqui precisa estar ali dentro. Entende como o conteúdo tem que ser estratégico? Não dá para ser assim, vou postar hoje sobre... Não dá. Tem muita coisa envolvida. Naíra, no caso, assim, do YouTube, assim, nessa questão de estratégia de conteúdo, o que você acha, assim, mais bacana? Que eu estava estudando um pouco mais YouTube, que a gente foca muito no Instagram, né? Daí eu peguei essa semana para estudar um pouco mais. Daí eu tava vendo que se você tiver uma constância de, tipo, um vídeo toda segunda-feira, você consegue educar o seu público a estar no YouTube ali toda segunda-feira esperando, porque eles colocam lá no sininho, a estreia Isso. e tal. Eu tenho um conteúdo, não sei, assim, muito o que colocar de conteúdo, assim. Tá, eu tenho um e-bookzinho, bem simples, tá? 7 passos para criar conteúdo no YouTube. Eu vou compartilhar contigo depois, me lembra. Mas assim, ó, já coisas que eu posso te dizer de pronto. Sim, definir um dia é importante. No Instagram também, tá? Para quem não posta todo dia, ter um dia certo e um horário certo determinado, isso é ideal, porque a gente vai educando a audiência. Então, isso não só no Instagram, no LinkedIn também. Não dá para, tipo, agora hoje eu vou postar na segunda, amanhã na quinta, daí semana que vem eu não posto, aí depois eu posto no sábado. Não. Qualquer canal de comunicação, definam um dia para postar, um dia, o horário para postar, e postem sempre naquele mesmo dia e horário. Que aí vai da tua ansiedade para crescer, né? Mas eu acho que se tu puder fazer mais do que um por semana, fazer uns 2 seria melhor. Eu acho talvez pouco. Se não, faz mas aproveita os Reels que tu faz no Instagram e joga como short vídeo no YouTube. Só para ter mais atualizações, para tu estar aparecendo mais no feed, digamos assim, né? Do YouTube para as pessoas. Uma dica que eu te dou seria pegar, sei lá, mais 5 referências que tu tem na tua área, na tua área. Olha o YouTube delas e tu vai selecionar 5 melhores vídeos de cada uma dessas 5 pessoas. Isso já vai te dar 25 vídeos que você vai fazer, mas aí você vai fazer com a tua linguagem, com a tua visão sobre o tema. Mas pega 5 experts da tua área, da tua temática,
e escolhe os 5 melhores dele, talvez até os mais... Tenta ver se tu acha ali os mais visualizados e tal. E refaz aquilo ali, o tema, sabe? A pergunta-chave do título dele tu vai refazer, mas daí com a tua visão, com a tua entrega. Isso, inclusive, funciona para todas as outras canais e áreas, tá? Que vocês podem fazer. E aí tem uma questão muito de personalização depois, né? Você tem que bater 100 inscritos para daí você conseguir mudar a tua URL. Todo vídeo você tem que ter um jargão de começo e um jargão de final, né? Então, começa o vídeo com uma problematização. Gente, isso também é para qualquer conteúdo, porque isso é copy. A copy foi criada a partir de neurociência, neuromarketing, tem a ver com o comportamento das pessoas. O que é copy? A copy, vou escrever aqui para vocês saberem. É escrever ou falar, né, o roteiro do texto, enfim, sempre formato copy. O que é? A primeira frase, ou ela é uma oportunidade ou um problema. Aí, claro, no caso do YouTube, você falou ali, fez a chamadinha, aí você se apresenta. Eu sou a Carol, terapeuta, faço isso, né? Tenha uma frasezinha rápida, mas de apresentação que você fale em todos os vídeos para gerar fixação. Aí você vai contextualizar, daí você vai trazer o assunto, vai contextualizar, vai trazer a solução. E aí sempre uma chamada para ação no final, que no caso do YouTube né, se você curtiu esse vídeo. Eu tenho visto muitas pessoas hoje em dia fazer, inclusive lá no meio já, tá? No meio do conteúdo, tipo, sei lá, eu vou te dar três coisas que eu faço para me conectar com o meu eu sou. A primeira coisa tal, segunda coisa tal. Já tá gostando desse conteúdo? Se inscreve e tal. Daí que vai para a terceira. Eu tô vendo as pessoas, inclusive, já no meio, antes de dar a última dica, de dar a dica final e tal, já falar isso, porque imagino que as pessoas não devem ir até o final, né? Então eu vejo que no YouTube as pessoas estão fazendo isso já no meio. Tá? Gente, então é assim que se planeja um conteúdo. Claro, aí depois disso aqui, aí vai para a parte de direção de arte, né? Aí vai pro desenho, pro Canva, né? Depois de tudo isso, aí vai pro Canva. Aí sim, tipo, então contrata alguém, mas para isso aqui tudo, vocês têm que ter muita clareza disso aqui, né? Vocês têm que ter muita clareza do que vocês querem comunicar, de onde vocês querem chegar. Uma coisa importante, tá o tempo inteiro intercalando entre todos os temas importantes de vocês. Por isso que eu falei, cara, no máximo 5, porque quem quer falar sobre tudo não fala sobre nada. Quem quer falar com todo mundo também não fala com ninguém. Quando eu leio um post, eu quero sentir que tu tá falando comigo, eu não quero que tu esteja falando para todo mundo do universo. Então, por isso que trazer um detalhe de uma situação, exemplificar com alguma situação, sei lá, se vocês atendem mais, por exemplo, às vezes mulheres que trabalham, ou mais mulheres mães, mais mulheres que têm problemas com relacionamento, sei lá, contem uma historinha, tragam realmente alguma situação de cotidiano que vocês sabem que acontece, sem precisar expor cliente de vocês nem nada, mas traz alguma situação que vocês sabem que é recorrente e bota ali como é que vocês resolveram aquele problema. Como que o serviço de vocês pode ajudar. E vocês precisam daí estar o tempo inteiro intercalando. Aí intercalando entre as editorias, intercalando entre topo e meio de funil. Por quê? Porque o tempo inteiro vocês vão estar falando com gente que, ora, é nova no canal de vocês e talvez pessoas que já seguem há muito tempo. Então vocês não podem, numa semana, só criar conteúdo de topo de funil, entende? Senão você não está conversando com aquela pessoa que já entendeu. Tá? Maíra, qual é o jeito certo? Não tem jeito certo, gente. Sinceramente, vocês vão ter que pegar, definir. Aqui, né? Tem que definir quantidade de conteúdo, tipo, quantos posts eu quero fazer por semana. Aí, qual é o dia da semana que eu vou fazer? Qual é o horário que eu vou fazer? Beleza, defini isso. Agora, eu sei. Eu tenho capacidade, né? Tipo, quando eu falo capacidade, gente, é de tempo, né? Não tô falando capaz, todo mundo é capaz de tudo. Mas, eu botei pra mim ali que eu vou fazer 3 posts por semana.
Beleza, então eu já sei ali que são 12 posts no mês. Então eu já vou pegar e já vou pensar na divisão do mês. Poxa, eu preciso. Qual é meu carro-chefe? Meu carro-chefe é DNA. Então, uma vez por semana eu tenho que falar DNA. Qual é o outro maior assunto que eu preciso falar? Ah, é sobre tal. Então eu vou fazer 2, entende? E aí montem ali uma estruturinha. Poxa, se eu tenho 12 posts por mês, eu vou fazer 4 de DNA, 2 de disciplina, 2, entendeu? Façam isso e testa. Depois muda a distribuição, mas vocês precisam, é um pouco matemático assim, vocês precisam pensar um pouco nessa distribuição para não deixar nenhuma editoria de lado, não deixar nenhuma persona de lado. Às vezes até avaliar, poxa, será que eu não tô 5 editorias tá muito? 5 editorias eu tô dividindo demais meu conteúdo e não tô conseguindo falar sobre o que eu quero falar. Então talvez eu precise diminuir o número de editoria que eu tenho. Às vezes eu tenho que focar, por exemplo, se eu percebo por mim assim, ó, se eu foco só o DNA, gente, é tudo isso aqui que eu falei hoje com vocês. Olha quanto conteúdo é só falar, só a editoria DNA, eu preciso falar sobre todos esses pontos. Então já é muita coisa, entende? Eu tenho 3 editorias. Porque dentro da editoria DNA entra mais uns 5, pelo menos, conteúdos importantes, tipo, subtemas importantes, entende? Que eu preciso falar. Então, vocês precisam pensar nisso, assim, nessa Ô, Má, e ainda tem que pôr as coisas pessoais, não é? Tipo, porque senão fica chato. Dizem, né? Não sei também. Sim, tem que pôr, tipo, sempre algo pessoal, dizem. É legal mesclar. Não é obrigatório, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de indicar que seja feito. Mas quando eu falo isso, não é para expor a vida. Não precisa falar dos problemas que você tem, não precisa falar se tem marido, se não tem filho, não precisa nada disso. Pode, se quiser, se sentir à vontade. Quando eu falo de humanizar, eu estou dizendo de tipo, sei lá, eu vou fazer uma fotinho ali, eu quero falar sobre planejamento de conteúdo, eu vou pegar meu planner e é uma foto minha aqui, ó, olhando pro planner. Isso já é humanizar, porque mostra que tem uma pessoa por trás. A pessoa que entrar no meu perfil sabe quem é a dona do perfil. O problema é que tem alguns perfis que tu entra, tu não sabe que tem uma pessoa ali por trás, tu não sabe quem é o dono do perfil. Então, assim, humanizar não significa expor sua vida. Você pode sim falar até onde você quiser. Mas o simples fato de você ter um conteúdo lá que você aponta, que você tá ali só um pouquinho, né, profissional ali no teu escritório, tal, e tal, dado, gráfico ali, já tá legal. Tá legal. As pessoas só precisam saber que elas estão falando com alguém. Agora, claro, também é verdade que quanto mais a gente aparece, mais vai gerando uma familiaridade. E familiaridade gera confiança. E confiança gera o quê? Venda. Mas, se não se sentir à vontade em aparecer, não é isso também que vai deixar você de vender. Tá? Gente, dúvidas finais, que eu me empolguei hoje super. Adorei, sim, já. Anotou. Depois você vai Tava mandar fera. isso daí lá no grupo? Então, eu vou que você pensar como é que eu contou vou agora? mandar, porque não dá para tirar PDF, tá? Mas eu vou ver como é que eu vou mandar esse negócio. Se tirar um print, assim, acho que... Eu vou tentar, porque daí acho que vai ficar muito longe, mas talvez eu vou tirar uns prints picados das partes e mando para vocês. E aí eu vou mandar também os tipos de conteúdo, né? Me comprometi. Então eu vou mandar para vocês o mapa, os tipos de conteúdo e vou mandar os funis também, né? Funil. Ô, Má, e tu tem alguma história, assim, de algum cliente seu, não sei, ou de alguém que fez certinho esse funil, assim, e deu certo, tal, e mudou, e tá vendendo mais, e conseguiu mais clientes? Eu tenho vários. Pra mim tá funcionando E bem a pessoa também. mesmo que fez, fui tipo, pessoas aplicando. igual a nós, assim? Sim. Pessoas igual a nós, é ótimo. Sim, Igual nós. pessoas igual a vocês. Não, mas é verdade. A Carol, a Fran, a Mari, elas estão aqui já faz um tempo. Eu sempre tô falando isso, sabe? Então, Ó, eu comecei com o meu perfil fechado no Instagram, não fazia Ó. ideia de como começar. Com 2 filhos pequenos e até que eu tô toda hora reajustando, mas tá indo. é porque assim, ó, sabe o que acontece, Lina? É bem isso.
Nunca, tá? Nunca, de verdade. E falo por mim, eu também sou assim. Nunca vai estar perfeito. Tu nunca vai, tipo, não existe hack, entendeu? Não vai ter um dia que tu vai assim, ó, beleza, esse é o post, esse é o post. Não. Toda semana que eu vou pensar no meu conteúdo, eu paro para pensar. Por isso que esse mapa, por exemplo, ele é importante. Porque cada vez que eu vou parar para pensar no meu conteúdo, eu olho para minha persona, eu olho para quem eu sou, eu olho para as minhas editorias, eu penso, beleza, o que eu vou essa semana ensinar? Principalmente quanto mais tempo passar, gente, vocês vão ver, porque vocês vão pensar assim, cara, eu já falei sobre isso. Aí é que tu ainda mais vai tipo assim, tá, e agora? Vou falar sobre o quê? Entendeu? Então, por isso que é muito importante tu ter esse mapa de ti mesma, de ti e do teu público e dos teus serviços. Porque aí cada vez tu vai buscando, poxa, o que mais que eu posso entregar de rico? E quanto mais tu tiver a mentalidade de criar conteúdo para realmente informar, inspirar, para colaborar com aquela pessoa que está vendo o teu conteúdo, melhor. Porque aí mais rico vai ser o teu conteúdo. Se tu tá criando conteúdo só para vender, tu vai ter grandes desafios. Porque, primeiro que no começo não vende. Aí no começo você já vai se frustrar e talvez já vai desistir. E aí lembra da historinha que eu contei no começo? Só 10 ficam porque a galera desiste muito fácil. A galera vai desistindo conforme não tem o resultado que queria no tempo que queria. Enquanto houver o teu negócio, você precisa comunicar sobre o teu negócio. Então, criar conteúdo não é um negócio de 1 mês, 2 meses, de 3 meses, de resultado imediato. Criar conteúdo é construção de marca. O post que tu faz hoje é o post que te dá o cliente do mês que vem. Se hoje eu não faço conteúdo, eu sei que eu não vendo no mês que vem. Entende? Mas é uma construção que tu faz. Tu vai começar agora, talvez vai demorar um pouquinho mais para tu ter cliente. Mas vai chegar uma hora que essa roda vai pegar. E tu vai perceber. Para mim é nítido. Quando eu não faço conteúdo, eu já vejo cair minhas vendas. Entendeu? Então, precisa entrar na rotina do teu negócio. Assim como tu tem um momento de pagar as contas, de gerar nota, de olhar para o teu cliente, inclusive, de atender o teu cliente, tu precisa ter um momento na agenda para olhar para o teu marketing, para planejar conteúdo. E é na leveza, tá, Lilian? Principalmente hoje em dia. Tipo, não dá mais para achar que vai fazer um conteúdo e vai trazer 100 seguidores, porque não vai. Eu fiz um Reels tem 15 dias atrás, aí foi bombar ontem. Acordei de manhã, tinha um monte de notificação, eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Que massa! Daí eu fui ver um Reels lá de 15 dias atrás, eu falei, tá bom. Eu tive uma cliente que ela, ontem inclusive, ela me mandou mensagem que apagou o Reels porque não deu resultado. Eu queria matar ela. Porque assim, ó, o Reels é diferente, ele não é de 24 horas igual, bom, nem o post no feed já é mais, mas uma época era no máximo 24 horas a performance do post, né? O Reels, não. O Reels, ele não tem o momento. Se daqui a pouco, uma hora, muitas pessoas começam a engajar com aquilo ali, vai dando mais engajamento, ele começa a ir para explorar, porque tá dentro do algoritmo, né? O algoritmo, qual é a conta que ele faz? A primeira coisa que ele faz tu fez o post, né? Fez o post. Aí as pessoas começam a comentar, começam a interagir com o teu conteúdo. Começou a interagir, ele começa a entregar para mais pessoas. Mais pessoas interagiram, ele manda para a aba explorar. Aí mais pessoas dentro da aba explorar e mais pessoas interagem e começa a viralizar. Carol, tem a menina que faz maquiagem, aliás, alongamento de cílios aqui na minha cidade. Ela faz isso. Ela trabalha num salão aqui. E ela fez um videozinho ela se maquiando. E ela tava me contando semana passada. E ela fez um videozinho lá, o Reels, e não largou lá e ficou. E aí ela disse que assim, que nem tu falou, uns 15 dias depois, o áudio que ela colocou viralizou. O pessoal começou a usar. E ela teve 95 mil visualizações naquele Reels dela. Ela ficou assim, meu Deus, eu achei um áudio viral. Eu disse, mas não é que achou, né? Ele viralizou. Virou depois. É bem isso. Então, assim, não tem muito, sabe? E essa coisa do viralizar é muito louco, porque, no fim, assim, ela teve 95 mil
visualizações. Agora, quanto converteu em cliente? Aí eu não faço ideia. Mas entende tipo, que... ela nem estava preocupada com isso, sabe? Claro. Não, eu sei. Mas o que eu só quero trazer para vocês também, porque eu acho que até para a Lilian, que vai começar agora, é muito importante, porque a gente acaba focando tanto no número de seguidores, número de curtida, número de visualizações, e não é isso que dá dinheiro. Eu já contei algumas vezes da minha história, que eu tinha um post uma vez. Hoje em dia já tá comum, né? Eu faço post e dá uma curtida. Eu já até me acostumei. Mas uma época isso não era comum, deu 10 curtidas, eu falei, cara, eu vou pagar isso aqui. Aí, sorte que eu não apaguei, porque eu fechei 2 DNA naquele dia por causa daquele post. Mas aí depois eu fiquei pensando, cara, é lógico, era um post muito comercial. Era um post muito comercial. Então, óbvio que quem não tava conectado com tudo que eu tava falando, não ia curtir, entendeu? E hoje em dia, tá dando uma curtida porque não tá entregando post parado, só vídeo. Só que eu não vou deixar de entregar post parado. Por quê? Porque o post carrossel, para mim, na minha opinião, é o post que eu consigo me aprofundar. Entende? E aí foi a mesma coisa hoje. Hoje eu postei, deu uma curtida. Aí deu 1 hora, eu falei, gente, esse Instagram tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí eu fui olhar agora, já deu mais curtidas e tá dando mais compartilhamento do que curtida. Então, assim, as pessoas estão vendo. Elas só perderam o hábito, tipo assim, não sei, comportamento mesmo das pessoas. As pessoas não estão mais curtindo quando é parado, sei lá. É porque no Reels também você não tem o costume de curtir, você só tá passando ali. Então, por isso que a visualização é alta, perdendo mesmo o hábito. Então, assim, por mais que às vezes... Por isso que eu digo para não focar tanto no número, sabe? Porque senão é frustrante. O número é frustrante. O número que a gente tem que se importar, que eu me importo pelo menos, é o quanto de pessoas estão vindo falar comigo sobre o meu serviço. O quanto nessa semana... Isso é um número que eu tenho mapeado mesmo, tá? Eu boto ali quantas pessoas vieram me perguntar sobre o meu serviço. E aí, quantas dessas eu fechei. Isso eu me importo. Tá? Então, isso é importante. Agora, lógico, eu não posso também botar esse número... Por exemplo, deu muito menos essa semana. Mas aí, o que eu fiz? Então, é importante... Esse número tem que estar também... Vocês têm que olhar também para o que vocês fazem. Porque é óbvio que vai vir muito mais pessoas se postar todo dia. Não dá para querer comparar uma semana que tu posta todo dia com uma semana que você posta 3 vezes, tá? Tem que comparar banana com banana e maçã com maçã. Fechou, mulheres? Fez sentido? Vocês gostaram? Mari, você está quietinha. Fez sentido? Mari? Oi! Ai, desculpa, gente. Mas eu tô aqui, tô escutando. Mas deu para ajudar? Fez sentido, sim. E realmente, assim, se a gente vai ficar pensando nos números, a gente desiste mesmo. Ainda mais, tipo, eu que tô começando, não vou desistir. Não desisto. Até essa semana eu tava falando pra minha colega lá de serviço sobre isso. Aí, às vezes... E agora, como eu coloquei, que eu falei na semana passada, que eu coloquei como um desafio, assim, para mim, toda semana postar sobre algum assunto e tal, para poder, na verdade, isso é mais para me movimentar, sabe? Para eu realmente ter Começar a criar o repertório, né? Fazer. Isso. Mari, eu queria desistir na primeira semana, a Maíra não deixou. Pois é, e daí eu tava falando pra minha colega, às vezes, como tá muito caseiro, assim, sabe? Quem me ajuda a fazer os posts é a minha cunhada e tal, e daí às vezes sai alguma coisa errada e eu não vejo e posto, daí eu tava falando pra minha colega do serviço, às vezes dá vontade de desistir, imagina se eu tô no começo, mas eu não vou desistir, eu vou indo, porque eu ainda vou dar muita risada desse começo e tal. Ela, com certeza. Eu disse, porque as pessoas, que nem os reels que vocês estavam falando. Tem um monte de visualizações e tem pouca curtida, sabe? Daí eu fico, poxa, as pessoas olham e não curtem. Daí eu fico pensando, será que não gostaram? Então, mas acho que é isso mesmo, acho que a gente não pode ficar pensando nisso. Mas eu tô tendo, assim, bastante não, né? Mas eu tô tendo retorno, sabe? Ótimo. De pessoas que eu não conheço, perguntando sobre alguma coisa do assunto, querendo se aprofundar mais no assunto. É bem legal, assim, eu tô gostando. E vai anotando isso, tá? Anota quais são essas perguntas. Eu queria fazer foto. Anota quais são essas perguntas. Vamos fazer foto rapidinho. X. Ai, Jesus. Peraí que eu já tô no escuro.
Sem problema, só pra ver que tem... Eu tô deitada também, não? Fechou. Mas, Fran, obrigada, tá? Beijo. E Mari, é isso mesmo, tá? Aproveita que as pessoas estão conversando. Se as pessoas estão conversando contigo, isso é muito rico. Vai anotando quais são as perguntas delas, daí aproveita para falar disso na próxima vez. Já que tu não tá fazendo tanto, define qual é o dia que você vai fazer. Deixa claro para as pessoas, olha, é dia tal que eu falo, tá? Gente, dia tal eu tô lá na rede social, então mandem as dúvidas que no dia tal eu vou falar, sabe? E vai fazendo, não desiste. Porque assim, ó, esse começo mesmo, ele é difícil. Até tu ir pegando jeito, até tu ir se soltando também, tu ir confiando cada vez mais no que tu tá falando. Tu ainda tá estudando sobre isso, então é ainda mais desafiador. Porque quando a gente tem propriedade do que a gente tá falando, ótimo. Mas se a gente ainda tá um pouquinho insegura, isso é ainda mais desafiador, né? E bem sinceramente, essa coisa da arte, claro que a arte importa, mas é muito mais o conteúdo. O conteúdo é mais importante. Aproveita que o Reels tá bombando e faz mais vídeo, sabe? Pra mim, eu gostei que o Reels tá bombando porque eu prefiro fazer vídeo, justamente porque um dos meus desafios tá no design. E eu não vou hoje, tipo assim, desde que eu criei, eu nunca paguei alguém pra fazer, porque não é a minha prioridade no momento, entendeu? E pode ver, tá uma bagunça, meu feed. Eu mesma, de vez em quando eu olho e falo assim, meu Deus do céu, nada a ver. E aí eu vou lá, eu mudo cor, mas tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Estamos aí, estamos ensinando alguma coisa para as pessoas estão vindo também, estão conversando, estão comprando, acho que isso que importa. A gente precisa estar sempre pensando assim, poxa, o aprendizado também, né? Oi? E o aprendizado também, né, Maíra? Porque se a gente não começar... hoje mesmo eu fiz um vídeo, na hora que eu fui colocar no YouTube, que eu fui rever, eu vi que eu, tipo, tava meio torta, assim, daí eu falei, meu Deus, que posição que eu tava, que tava meio torta. Mas eu falei, não vou apagar e vou fazer de novo. Quase 20 minutos, falei, vai Desapega. assim mesmo, no próximo eu corrijo. Isso aí, desapega e melhora na próxima. Perfeito. É isso aí. Eu acho que é igual investimentos, os 100 primeiros, os primeiros 100 mil são os mais difíceis. Depois vai. Não sei qual é os 1000 que vai dar certo, mas eu sei que depois que a gente, o que realmente para mim dá certo é ter um momento para fazer, planejar. Aquela semana que eu não parei para planejar, daí é ruim. Que aí eu fico ansiosa, pensando que eu preciso criar conteúdo e eu não criei. Aí eu vou criando coisa de qualquer jeito. Então assim, o que para mim é sagrado é esse momento de parar, planejar, porque aí a semana vai fluida. Se depois o post deu boa, não deu boa, eu aprendo e melhoro na próxima semana. Mas pelo menos tá lá, tá agendado. E em paralelo eu tô fazendo minhas coisas, sabe? Isso me deixa mais leve. Então, cada uma vai ter que descobrir aí qual é a sua maior dor, né? E onde que fica mais leve. Tá bom? Meninas, obrigada. Adorei. Beijo, ótima semana. Beijo, vou ficar no Tchau. Tchau.